Fala galera, aqui é o professor Carlos de Boa e hoje a nossa aula é sobre Geologia do Brasil. Então vamos nessa. A crosta terrestre é formada por placas tectônicas que se deslocam sobre o magma do manto. Estas placas apresentam áreas de maior e de menor estabilidade geológica e sua movimentação pode ser verificada pela dinâmica de vulcões e terremotos. Enquanto as bordas das placas apresentam estabilidade tectônica decorrente da sua movimentação e são caracterizadas por formações geológicas mais recentes, as áreas centrais, conhecidas pelo nome de plataformas, possuem maior estabilidade. Aqui nós temos um mapa mostrando as principais placas tectônicas do mundo. Nós temos placas continentais, como a placa da América do Sul, a placa caribenha, a placa da América do Norte, a placa africana, a placa arábica, a placa euroasiática e a placa indo-australiana. Também temos a placa da Antártida. Nós temos também as placas oceânicas, como, por exemplo, a placa do Pacífico, a placa de Nazca e a placa das Filipinas. Você já se perguntou por que não existem vulcões em atividade ou ocorrência de terremotos no Brasil? A resposta para essa questão está justamente associada à localização e à idade da estrutura geológica brasileira, constituída por rochas muito antigas formadas nos éons, onde ocorreu maior divisão de tempo geológico, arqueano e proterozoico. O território brasileiro está localizado no centro da placa sul-americana, uma área de grande estabilidade tectônica chamada também de plataforma sul-americana. Atualmente, o Brasil apresenta apenas tremores de pequena magnitude, geralmente causados por falhas geológicas antigas, fissuras que se formaram em áreas desgastadas da plataforma e são sensíveis aos movimentos tectônicos. Esses tremores atingem em média 3 pontos na escala Richter e não costumam causar danos materiais. Aqui nós temos um mapa mostrando as placas tectônicas. A placa que vai em direção à sul-americana é denominada de Nazca. E entre a placa sul-americana e a placa africana, nós temos uma grande elevação denominada de dorsal atlântica. Aqui nós temos um mapa mostrando o encontro, um choque entre a placa Nazca e a placa sul-americana. Quando nós temos esse contato entre uma placa oceânica e uma placa continental, nós denominamos como subducção. Estrutura geológica brasileira. As duas estruturas geológicas que compõem o embasamento do território brasileiro são escudos ou maciços cristalinos. São compostos de rochas magmáticas e metamórficas e correspondem aos primeiros núcleos da superfície terrestre, com datação do pré-cambriano. Essas formações se localizam no centro das placas tectônicas, têm grande resistência e estabilidade tectônica e vulcânica, mas são constantemente desgastadas pelas intempéries. Nos escudos cristalinos são encontrados os minerais metálicos, como, por exemplo, níquel, ferro, alumínio, bauxita, manganês e ouro. Escudos cristalinos correspondem a 36% do território brasileiro e apresentam altitudes modestas. Podemos também considerar os escudos cristalinos em 2 grandes blocos. Primeiro, o das Guianas, que compreende áreas localizadas ao norte da bacia sedimentar amazônica. O segundo é o brasileiro, que se subdivide em 2 núcleos. O central, na porção oeste do Brasil. 2, o Atlântico, no leste do país.
As principais áreas de exploração mineral brasileira estão localizadas em escudos cristalinos, como a Serra dos Carajás, o Quadrilátero Ferrífero, a Serra Pelada, a Serra do Navio e o Maciço de Urucum. Aqui nós temos um mapa mostrando os principais escudos cristalinos do Brasil. Outra importante característica da geologia do território brasileiro se refere ao fato de não apresentar dobramentos modernos, que correspondem às altas cadeias de montanhas formadas no período terciário da era Cenozoica, como, por exemplo, a Cordilheira dos Andes. Por estar distante dos limites de placas, o Brasil não apresenta tectonismo orogenético recente, apenas escudos cristalinos antigos. Os maiores dobramentos antigos são os do Nordeste, do Atlântico e o de Brasília, ou Tocantins-Araguaia. Bacias sedimentares. São grandes depósitos de sedimentos formados num longo período geológico, por meio da deposição de materiais orgânicos e inorgânicos sobre os escudos cristalinos. A deposição ocorre em camadas horizontais e podem ter diferentes origens: eólica, lacustre, fluvial, marinha, glacial e vulcânica. As bacias sedimentares correspondem a cerca de 64% do território brasileiro. Elas formaram-se predominantemente nas eras Paleozoica, Mesozoica e Cenozoica. Nas eras mais antigas, como a bacia sedimentar do Paraná, encontram-se grandes reservas de minerais não metálicos, com destaque para os hidrocarbonetos, petróleo, carvão mineral e gás natural. Aqui nós temos um mapa mostrando as principais bacias sedimentares do nosso país. Aqui nós temos um outro mapa mostrando a estrutura geológica do Brasil. As bacias sedimentares da Amazônia e do Paraná abrigam importantes reservas de água subterrânea, como, por exemplo, os aquíferos de Alter do Chão, localizados entre os estados do Amazonas, Pará e Amapá, e o aquífero Guarani do Mercosul, compreendendo 8 estados brasileiros. No sul do Brasil, há um cinturão carbonífero formado na era Paleozoica, com carvão mineral de baixa qualidade. Já na bacia sedimentar costeira ou litorânea do Sudeste e Sul, encontramos os maiores reservatórios de petróleo do país. Os principais são a Bacia de Campos, localizado no estado do Rio de Janeiro, e o chamado Pré-Sal brasileiro, que se localiza no subsolo oceânico entre Espírito Santo e Santa Catarina. Aqui nós temos um mapa mostrando os principais aquíferos do Brasil. Lembrando que o Brasil tem 27 aquíferos, dos quais nós temos o maior em volume, que é o aquífero Alter do Chão do mundo, e o maior em extensão, que é o aquífero Guarani do Mercosul. Agora nós temos um mapa mostrando a localidade do pré-sal brasileiro. Algumas reservas como Tupi, Júpiter, Iara, Guará, Pão de Açúcar, Carioca, Paraty, Bem-te-vi, Caramba, entre outros. Os recursos minerais metálicos do Brasil. Assim como outros países de grande extensão territorial, como Canadá, China, Rússia, Estados Unidos e Austrália, o Brasil possui importante riqueza e diversidade de recursos minerais. É o caso do ferro, com aproximadamente 8% das reservas do planeta concentradas em nosso país. Aqui nós temos um mapa mostrando as principais jazidas minerais do Brasil.
Quadrilátero ferrífero. Localizado no estado de Minas Gerais, é considerada a mais importante província mineral da região Sudeste. Trata-se de uma área de aproximadamente 7.000 km², formada por um conjunto de serras dispostas em forma geométrica, daí o nome quadrilátero. Seus limites são as cidades de Belo Horizonte, Santa Bárbara, Mariana e Congonhas. O quadrilátero ferrífero é a região onde se iniciou a exploração mineral do Brasil no final do século XVII, durante o período colonial. Serra dos Carajás. Localizado no estado do Pará, é um dos maiores complexos de extração mineral do mundo. Essa região apresenta grande riqueza em ferro, ouro, prata, cobre, manganês, zinco, bauxita, cromo, estanho, tungstênio e urânio. A mineração em Carajás é feita entre as cidades de São Félix do Xingu e Marabá, e as jazidas de ferro da região são consideradas as maiores do mundo. Em 1978, deu-se início à execução do projeto Grande Carajás para a exploração da região, conduzido pela Companhia Vale do Rio Doce, quando essa empresa ainda era estatal. Esse projeto se estende por uma área de 900.000 km². Destaque para a Estrada de Ferro Carajás, a usina hidrelétrica de Tucuruí e os portos de Itaqui e Ponta da Madeira. Serra Pelada. É uma região localizada no estado do Pará. Na década de 1980, essa área foi invadida por milhares de pessoas em busca do enriquecimento rápido através do ouro. Rapidamente, a área se tornou no maior garimpo a céu aberto do mundo. Toneladas de ouro foram retiradas de Serra Pelada. Esse fato fez com que todos pensassem que as jazidas de ouro seriam capazes de enriquecer os garimpeiros. As condições de trabalho eram muito precárias: calor intenso, utilização de escadas danificadas, barrancos altamente perigosos, poeiras de monóxido de ferro no ar, que era inalada pelos trabalhadores. Mas apesar de todos esses fatores, os garimpeiros trabalhavam dia e noite na esperança de bamburrar, expressão essa relacionada ao fato de enriquecer. Aqui nós temos algumas fotos mostrando a Serra Pelada. Serra do Navio. No dia 1º de maio de 1992, o município da Serra do Navio foi criado por meio da Lei nº 007/92 com o intuito de abrigar os familiares e trabalhadores da ICOMI, Indústria e Comércio de Minérios, que extrairia o manganês na região do Pará por 50 anos, até 2003. Mas as reservas se esgotaram e a ICOMI deixou a Serra do Navio. Apesar do fim da exploração de manganês na Serra do Navio, o Brasil ainda é o segundo maior produtor de manganês do mundo, atrás apenas da África do Sul. Estima-se que o Brasil ainda concentre aproximadamente 600 milhões de toneladas desse mineral, distribuída nos estados da Bahia, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais. Este último, o maior produtor nacional. Maciço de Urucum. Recebeu esse nome pela cor avermelhada de suas terras que se assemelha ao urucum. É um maciço localizado na zona rural de Corumbá, no Mato Grosso do Sul. O maciço do Urucum é famoso por ser a maior e a mais culminante formação rochosa do estado,
com altitude de 1.065 metros. A Serra de Urucum, conhecida nacionalmente por sua abundância em ferro e manganês, também é rica em vegetação, fauna e sítios arqueológicos. Em razão da natureza das suas rochas, o maciço do Urucum possui grandes reservas minerais, que se destacam o ouro, grigol e a iptanita, possuindo a maior reserva do Brasil e uma das maiores do mundo, podendo ser extraído 30 milhões de toneladas. E também temos o ferro. Lá concentra a terceira maior reserva do país. Os impactos ambientais da mineração são diversos e apresentam-se em diversas escalas, desde problemas locais específicos até alterações biológicas, geomorfológicas, hídricas e atmosféricas de grandes proporções. Entre as principais alterações nas paisagens e os impactos gerados pela mineração, podemos destacar: remoção da vegetação em todas as áreas de extração, poluição dos recursos hídricos pelos produtos químicos utilizados na extração de minérios, contaminação dos solos por elementos tóxicos, proliferação de processos erosivos, sobretudo em minas antigas ou desativadas que não foram reparadas pelas empresas mineradoras, sedimentação e poluição de rios pelo descarte indevido do material produzido, poluição do ar a partir da queima ao ar livre de mercúrio, muito utilizado na extração de vários tipos de minérios. Mortandade de peixes em área de rios poluídos pelos elementos químicos oriundos de minas. Evasão forçada de animais silvestres, previamente existentes na área de extração mineral. Galera, nós vamos ficando por aqui. Até mais e um abraço.